Olha, dia 26 agora de abril é considerado o dia do goleiro. E eu já tinha feito aqui uma homenagem lá atrás, no Vitrine de Giba, sobre a vida de goleiro, uma arte, uma missão, no dia 20, né, sobre o dia 26 de abril, o dia do goleiro. Coloquei foto com alguns goleiros que eu selecionei, que eu acho que são os melhores do Brasil, tá? E lá estava o Manga. E é por conta do Manga que foi criado, na realidade, o Dia do Goleiro. Tá? E o Manga, de quem eu vou falar agora, é a nossa homenageado aqui, mensagens póstumas da semana. Tá? O Manga, ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, que morreu nessa terça agora, aos 87 anos. O Manga, o Ailton Correia de Arruda, ele que foi ex-goleiro do Botafogo e da seleção brasileira. O Manga, ele passou então pela seleção, foi muito bem, foi um goleiro titular na campanha da Copa do Mundo, de 66, lá no Chile, lá na Inglaterra. E o seu legado é muito significativo, né? Porque, infelizmente, nós não ganhamos, né, a Copa de 66, porque caçaram o Pelé em campo, Pelé com 16 anos, na sua primeira Copa. Nós jogamos muito bem, mas parece que a Copa estava sendo preparada para ser dos donos da casa mesmo, em Inglaterra, né? Então, nós perdemos essa grande oportunidade de sermos campeões em 66. Tá? E o Manga foi esse goleiro desta jornada. Mas o Manga, ele teve passagens maravilhosas em outros clubes, né, como o Botafogo, o Internacional. Tá? Ele foi do Internacional, um goleiro lá no Rio Grande, também jogou no Grêmio, mas eu acho que ele se deu melhor no Internacional. Tá? O Internacional, ele virou uma referência, conquistou 3 campeonatos gaúchos e lá no Internacional ele conseguiu 2 títulos do Campeonato Brasileiro, olha só. E o Manga foi um goleiro longevo, parou tarde, então ele ficou bastante tempo em campo jogando, né? Ele foi parar, aposentou bem velho já. E ele começou a sua jornada, na realidade, ele começou a sua jornada no esporte lá de Pernambuco. Depois ele veio para a seleção brasileira, né? Como eu já falei, muito bem. Temos aí uma foto dele já próximo agora praticamente dos últimos dias de vida. E ele estava internado, né, no Hospital da Barra da Tijuca, lá no Rio, com câncer de próstata. E era um goleiro, essas mãos assim é para dizer o seguinte, ele foi um goleiro que jogava sem luvas, tá? Não tinha essa de luvas para ele, não, era sem luvas mesmo, então ele jogava sem luvas, era um cracaço jogando sem luvas. Luvas, inclusive, foi uma coisa depois mais recente no futebol, né, brasileiro, certo? E foi no Botafogo, depois que ele tornou-se um ídolo. Tá? O Botafogo, ele construiu uma história muito grande. Foi 4 vezes campeão do Campeonato Carioca e 2 do torneio Rio-São Paulo. Não tinha Brasileirão naquela época, era o torneio Rio-São Paulo, era o torneio mais importante. Tá?
E ele, então, disputou esse torneio e foi 2 vezes campeão. Botafogo era um grande time do Botafogo nesse período. O Manga integrou e o Manga simplesmente se tornou um ícone aí, né? Bom, chegou a ser homenageado essa semana também, obviamente, pela CBF. Goleiro Manga, ídolo da seleção, morre aos 87 anos. E que a CBF até postou um texto grande dizendo que morreu na terça-feira Ailton Corrêa de Arruda, no Rio de Janeiro, um dos grandes goleiros da história da seleção brasileira, ídolo do Botafogo e do Internacional. E defendeu o Botafogo em 1959 e 1968, tá? Disputou pelo Botafogo quase 500 jogos, 442 jogos, sendo o quarto atleta com mais jogos na história do atual campeão brasileiro. E lá no Inter, no Colorado, as terras gaúchas, o Manga foi fundamental na história da trajetória dos anos 70, conquistando 2 campeonatos brasileiros de 75 e de 76 e 3 campeonatos gaúchos, 74, 75 e 76. Olha, no Campeonato Brasileiro de 75, o Manga jogou com os 2 dedos quebrados. Gesto, entre aspas, segundo a CBF, que simbolizou a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da história colorada e o conectou para sempre com a torcida do Internacional. Fecha aspas aí, né? Então é isso. Além de ressaltar o que eu já falei, que ele dispensava o uso de luvas, né? E fazia questão de mostrar os dedos tortos, né? Como a marca das bolas que ele pegava, dos jogos que ele pegava. Então, a CBF registrou num texto até que bonito a passagem do grande Manga, grande goleiro. E, obviamente, tanto o Botafogo quanto o Internacional registraram em suas páginas oficiais a passagem do Manga. Tá? O Inter, ressaltando o eterno Manga, ídolo inesquecível, né? Já com todas as questões faladas, e o Botafogo, muito legal, diz que, apesar de ter colocado, diz que vai fazer uma homenagem, não está aqui, mas depois eu vi uma reportagem especial sobre o Manga, que merece muito mais do que uma nota, né, de pesar, tá? Entre aspas, no Botafogo, titular da seleção brasileira, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo. É isso aí, o nosso querido Manga se foi. Uma figura incrível, um goleiro incrível. E fica aqui também, no Vitrine do Giba, as nossas homenagens ao grande Manga, tá? Goleiro referência mesmo do futebol brasileiro. Tá bom? Eu sempre falava do Manga porque realmente eu cheguei a vê-lo jogar, né, da década de 70, muito bom, tá? Mesmo já... Aí ele teve passagens para fora aqui no Brasil, também jogou alguns times, eu acho que não algum país aqui da América Latina, e teve passagem para mais 2 clubes medianos, desculpe, mais medianos aqui do Brasil. Eu acho que inclusive ele jogou no Grêmio também, tá? Mas acho que a história ficou marcada pelo Internacional, tá bom? Pena que não jogou no Santos, né? Podia ter jogado no Santos também. Mas bem, muito bem. Vamos lá agora para uma... Depois dessa... Então, essa nossa parte do memorial da semana, tá? Que eu queria muito ter feito para deixar esse registro